aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Você acha que o Flamengo muito me encantava fluidez de jogo? Principalmente no setor ofensivo, dos 4 ali, Sim. normalmente. Então. Gabi, Pedro, Arrascaeta, Everton, tudo mais. Ontem era fluidez de jogo. Mesmo com os 4 em campo, nessa temporada, quando isso aconteceu, não foram tantas vezes assim, mas não rola, não tá rolando. Eu acho que é um somatório de algumas coisas. O primeiro ponto é a parte física, que a gente falou. Eu acho que nenhum deles, assim, nem o Gabigol, que joga mais, ele tem conseguido alcançar a mesma velocidade, a mesma mobilidade. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender o porquê que isso tá acontecendo. É difícil de dizer de fora. Pedro teve lesão essa temporada, Arrascaeta teve lesão, Everton Ribeiro teve agora, mas é o mais velho dos 4, então é natural que ele já entre num declínio físico ali, que ele não vá estar 100% todos os jogos. Tem um segundo ponto pra mim, que é a questão de serem jogadores que precisam de liberdade de movimentação. Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, principalmente, são caras que não dá pra fazer pra esses caras guardarem uma função em campo, guardarem uma posição. E os treinadores que tiraram deles os melhores desempenhos entenderam isso. Jorge Jesus e Dorival Júnior. Renato Gaúcho um pouco, ao longo do tempo que ele teve no Flamengo. Rogério Ceni acho que um pouquinho menos. Não dá pra esses caras ser um jogo posicional ali, pelo menos na parte ofensiva. Acho que esse é o maior dos problemas. Não quer dizer que eles vão jogar mal sempre assim, que eles não vão se adaptar, mas eu acho que você nunca vai ter 100% deles. Se você quer que eles ocupem sempre o mesmo espaço em campo. Quando você dá a liberdade pra eles se entenderem, se procurarem, né, se mexerem em campo de acordo com a intuição deles, né? Essa liberdade, né? Meio anos 90 no futebol brasileiro, assim. Acho que esses caras crescem muito nesse contexto. E o jogo posicional, o ataque mais posicional, ele requer que você entenda muito bem o movimento que você tem que fazer quando o seu companheiro recebe a bola. É algo muito bem ensaiado, muito bem coordenado, que ainda não aconteceu no Flamengo. E acho que por isso o Flamengo tem tido tanta dificuldade para gerar os espaços contra defesas mais fechadas. As principais chances do Flamengo, os jogos que o Flamengo cria mais, são jogos em que o adversário também se expõe. Também ataca o Flamengo. O Flamengo é mais vertical, né? No final do primeiro tempo, o Flamengo tem uma sequência ali de 2 ou 3 finalizações boas. Por quê? Porque é a hora do jogo que o Corinthians se sente mais confiante pra sair um pouquinho mais. E o Flamengo rouba uma bola e acelera, retoma rápido uma bola no campo de ataque, que é um outro meio de se criar chances também. Então acho que se explica essa questão dos 4 por esse somatório de fatores. É muito interessante o que você falou, eu concordo, assim. Você falou mais taticamente, assim. Essa questão do ataque, esse ataque do Flamengo, ele funciona de uma forma, qual é a palavra que você usou? Mais intuitiva. Intuitiva. E os treinadores que dirigem o Flamengo têm que entender que esses 4 caras ali na frente têm que ter liberdade para jogar de forma intuitiva. Se for guardar a posição, não funciona. E eu não vejo essa aproximação que a gente via, cara. Isso há muito tempo. Assim, desses Voltou 4 ali... Dorival, 2019. Aí, pá, mas eu não sei se o time que o São Paulo, se ele encontrar o time, vai ser esse time. Eu acho que não vai. Ele nunca fez isso na carreira. Nunca, né? Ainda mais que os jogadores estão chegando, eu acho. Passa pelas escolhas do departamento de futebol. Não é segredo nenhum que o São Paulo trabalha assim. Não é segredo nenhum que o Vitor Pereira trabalhava daquela forma. É isso aí. Então, assim... O Domenech trabalhava assim, o Rogério Ceni trabalhava assim. Eu sinto falta disso. Você tem um elenco talhado pra fazer um determinado tipo de futebol e você contrata treinadores... Os caras... Que, independentemente de... Eu acho o São Paulo mais técnico que o Vitor Pereira. Mas, independentemente do treinador, do profissional escolhido pra atuar naquela função, você tem jogadores que são outra característica. Não sei até que ponto o São Paulo vai interferir tanto na questão do mercado de transferências. Eu acho que o Luiz Araújo já é uma tendência a esse novo Flamengo. Ele ontem deu a letra, né? Montiel, não, lateral, ele minimizou a lateral e focou em outros lados. Eu acho que ele tá focando em cabeça de área. Cabeça de área, ele quer o jogador como o De La Cruz. Até porque também, o São Paulo, se a gente pega a maioria, né, não todos, porque você vai ver exemplos diferentes, jogadores diferentes, mas a maioria dos times dele, geralmente quem faz essa função do lado do campo, de dar amplitude, dar profundidade ao time por ali, quase nunca é o lateral. Geralmente é um ponta que faz isso. Como que o São Paulo geralmente usa os laterais dele? Ou saída de 3 ou um lateral volante. Aquele lateral que vai entrar por dentro. O próprio Ayrton Lucas, em vários momentos, não foi nem usado pelo lado do campo, né? A galera do Flamengo teve né, uma certa raiva por ele. Eu lembro do Isla, né, na seleção do Chile, por exemplo. Esse lateral... É um dos poucos laterais que fazia essa função com ele.
de chegar no fundo. Mas a gente pega o Santos dele, por exemplo. O Santos dele, o Jorge, jogou muitas vezes como terceiro zagueiro. O Jorge estava no Fluminense agora. E a direita era o Ferraz, né? Vitor Ferraz, que era o lateral volante. Lateral volante. Ele se alinhava ali com, se eu não me engano, era o Diego Pituca, que fazia a função, ou o Alisson, ele revezava os dois ali. O 5 dele era uma saída 3, 2 e os 5 jogadores mais adiantados. No Galo, o Guga era cobrado no Galo porque não era o mesmo lateral que foi no Avaí. Mas ele não dava liberdade pro Guga atacar aberto. Era o Savarino que fazia isso no Galo dele. Né? Pelo lado esquerdo, o Guilherme Arana era um lateral meio, um lateral volante. Então, isso ele fez durante vários times ao longo da carreira dele. Não quer dizer que, por exemplo, ele não possa utilizar o Wesley como ele tá utilizando. Porque ali não tem como. Ele enxergou a característica dele e viu que o ponta que ele pensou inicialmente pra fazer esse papel pela direita é o Marinho. E o Marinho tá muito mal. Então, ele, vai ser obrigado a usar o Wesley assim, mas talvez no mundo ideal poderia do usar São o Gonçalves, né? Poderia. Ontem, primeira vez que ele botou, né?